João é um representante comercial iniciante em uma empresa que possui um mapa com pontos não alinhados 3 a 3, que representam as cidades às quais presta atendimento. Cada representante dessa empresa recebe uma ajuda de custo que resulta de R$ 50 multiplicados pelo número de segmentos de reta obtidos a partir dos pontos das cidades que serão visitadas naquela semana. Pelo fato de João ser novo na empresa, recebeu 4 cidades para atender na primeira semana, 5 cidades na segunda semana, 6 cidades na terceira semana e assim sucessivamente, até a 8ª semana, em que permanece com essa quantidade de atendimentos para as demais semanas. Com base nessas afirmações, conclui-se de forma correta que o valor da ajuda de custo recebida por João na 8ª semana foi. Bom, uma questão aí bem interessante que vai envolver a situação de uma progressão, de uma PA, inclusive é uma progressão aritmética de segunda ordem, e também vai envolver um aspecto de análise combinatória, ou ainda dá para pensar até também como situação de cálculo quase das diagonais de um polígono também. Então a gente vai relacionar todos esses assuntos, né, dentro desta correção. Bom, então como é que é a história aqui? Primeiro, essa empresa ela tem pontos num gráfico, enfim, num mapa. São pontos não alinhados, 3 a 3, quer dizer, eu não tenho alinhamento de 3 pontos, nunca 3 pontos ficam alinhados. E aí, cada visitante, cada representante comercial vai atender cidades. Então o cara pode atender uma cidade, 2, 3, 4, 5. E ele recebe uma ajuda de custo de R$ 50 para alimentação, para combustível, enfim, ele recebe R$ 50 como ajuda de custo. E esses R$ 50, na realidade, é para cada segmento de reta que eu obtenho a partir do número de cidades que eu vou visitar. Então vamos supor aqui, ó, se eu recebo as cidades A, B, C e D para visitar, o quanto que ele vai receber? Bom, aqui eu receberia um segmento R$ 50, outro segmento aqui, ó, mais R$ 50, mais R$ 50, mais R$ 50, mas nota que dá para ligar ainda A com D, então eu tenho mais R$ 50, e B com C, outros R$ 50. Então aqui eu consegui 6 segmentos, 6 vezes R$ 50. Então é isso que o exercício está explicando. Eu fiz uma espécie de gráfico numa outra lâmina, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui três situações. Uma pessoa que vai receber 3 cidades de visita, que no caso desse problema não acontece, né, porque o João começa a receber durante a sua primeira semana, ó, 4 cidades na primeira semana, depois 5, depois 6 e assim sucessivamente. Então ele começa com 4, depois aumenta 1 para 5, aumenta 1 para 6, certo? Aqui eu botei um exemplo com 3, né, mas no problema não tem essa situação. Mas para entendimento, deixa aqui eu fazer uma ligação. Aqui, ó, A com B. Deixa eu só estreitar esse segmento. Deixa eu colocar aqui. E vou também modificar a cor. Então, olha só, aqui eu tenho A com B. Vou fazer de rosa. Ok. Eu tenho também aqui, ó, A com C. E tenho ainda mais uma possibilidade de B com C. Então nota que se ele tivesse recebido 3 cidades, se fossem 3 visitas, 3 cidades, ele teria 1, 2, 3 vezes 3 segmentos, 3 vezes R$ 50.
Se fosse 4 cidades, se for 4 cidades, é 4 segmentos. 3 cidades, cidades. 3 cidades são 3 segmentos, 4 cidades são 4 segmentos. Não, 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 não. Olha só aqui, ó. Com 4 cidades, como nós vimos na lâmina anterior, ó, eu tenho aqui eu tenho aqui 2 segmentos, B com D. Opa, deixa eu voltar aqui. Escorregou. Ok. Acho que fica bom. Eu tenho ainda aqui, ó, B com D. Mas que coisa. Eu tenho, voltando aqui, D com C. E tenho esse segmento A com C. Ok, 4. Mas também posso ligar o A com D. E posso ligar ainda o B com C. Aqui, ó. E aí eu obtive 6. Então nota que em 4 cidades, ok, em 4 cidades, eu consigo 6 segmentos, ou seja, 6 vezes R$50. Então, a pessoa que recebe 4 cidades, por exemplo, o João, né, na primeira semana ele recebe 4 cidades, ele vai receber 6 vezes 50, ele vai receber R$300. Eu coloquei mais um exemplo agora com 5 cidades. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos segmentos eu consigo. Eu tenho aqui uma, vou fazer bem rápido. Aqui 2. Aqui 3. Aqui 4. São os lados desse polígono, né? Aqui 5. Ok. Mas observa que eu ainda tenho, por exemplo, A com D, 5. Então aqui 6, para não me perder. 6, agora aqui A com E, 7. Ainda tem aqui 8. E ainda tem aqui 9. Então, nota que eu consegui explorar. Tem mais uma. 10. Não é isso? Ok. Então, eu consegui aí 10 segmentos, né? 10 segmentos. Então, nesse caso, esse representante que recebe 5 cidades, ele recebe 10... Fazendo a cor aqui correta. Ele vai receber uma ajuda de 10 vezes R$50. Então eu fiz isso para tu entender a natureza do exercício. O número de segmentos indica quantas vezes de R$50 ele recebe. Então aqui eu comecei recebendo com 3 segmentos, 6 segmentos, 10 segmentos. Ok? Bom, então agora eu preciso saber qual é a lógica que está existindo, porque eu vou ter que seguir com as outras cidades, né? Ele foi até a 8ª semana. Então ele recebeu 6 na terceira, recebeu 7 na quarta e assim por diante. Dá para dizer aqui rapidinho, vou repetir isso na outra lâmina, mas eu vou colocar aqui, ó. Na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta, quinta, sexta, sétima e 8ª semana. Na primeira semana ele recebeu 4 cidades, na segunda semana 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui 11 cidades. Muito bem, então ele recebeu 11 cidades. Então aqui eu consegui observar que foram 6, com 4 cidades são 6 vezes 50. Com 5 foram 10 vezes 50. Agora eu preciso calcular os outros, né? Quanto está dando? 6, 10, será que aqui não é 14? Está aumentando de 4 em 4?
Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então eu tenho que observar qual é a lógica, qual é o padrão que está acontecendo agora em termos de número de segmentos. Então aqui são os números de segmentos, cada segmento aumenta R$50. Então essa é a lógica do problema. Bom, eu vou lá para outra lâmina, que aqui eu já meio que esgotei o espaço, aqui eu vou fazer uma coisa aqui, aproveitar. Olha só, como é que eu obtenho esse 4? A partir do 4 eu obtenho 6. E como é que a partir do 5 eu obtenho 10? Bom, se eu pensar na estrutura geométrica que eu criei, na realidade, vou começar por essas 4 cidades aqui, que deu 6. Então, observa que esse 6, na realidade, é o quê? É o resultado de todas as ligações, de todas as duplas que eu faço de 2 pontos. Eu fiz tipo A e B, eu fiz A e C, eu fiz A e D, eu fiz B e C, eu fiz B e D e fiz C e D. Então, aí os 6 segmentos. Então, na realidade, o que eu fiz? Das 4 cidades, eu fui fazendo duplas. Fui organizando grupinhos de 2 em 2. Então, cada dupla me dá um segmento. Então, na realidade, eu tenho que fazer o que para encontrar o número de segmentos? Eu tenho que calcular o número de duplas. E como é que eu estabeleço esse número de duplas? Eu estabeleço por combinações do número de elementos, combinações, nesse caso aqui foram 6 ao todo, para fazer duplas com 2 elementos. Logicamente, dupla tem 2. Então, combinações de 6, 2 a 2, resulta aquele... aliás, combinações de 4, 2 a 2. Combinações de 4, 2 a 2, que resulta 6. Aqui foram combinações de 3 cidades para escolher 2, e aqui combinações de 5 cidades para escolher 2 também. Sempre são duplas, então sempre eu tenho 2. Então, basicamente é isso. Então, agora sim eu vou lá para outra lâmina, para dar uma acelerada aí nessa resolução. Então, vamos de novo. Eu vou colocar aqui uma espécie de sequência, de novo, das cidades que o João recebe. Ele recebe 4. Depois ele recebe 5. Depois ele recebe 6. Depois ele recebe 7, 8, 9, 10 e 11. Né? Primeira semana, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Vou fazer isso bem explicadinho aqui, ó. Isso aqui é a primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana. Então, como nós vimos, esse 4 ele é produzido fazendo-se esse 4, não, mas o 6, né? Aqui foram 6 e aqui foram 10. Esses 6 foi determinado a partir das combinações de 4, 2 a 2. E esse 10 foram combinações de 5, 2 a 2. Lembra das combinações? Vou colocar a fórmula para ti aqui. Combinações de n elementos tomados P a P, CNP, n fatorial em cima, fatorial do total. Aqui P fatorial, fatorial da quantidade escolhida, ou a quantidade que eu vou tomar, que eu vou pegar. E aqui a diferença n menos P fatorial. N menos P fatorial. Está aí a fórmula. Então, em cima vai o total, 4 fatorial. Embaixo vai o número de escolhidos, que é 2, 2 fatorial. E do lado a diferença, 4 menos 2, 2, 2 fatorial. Já resolvo isso aqui embaixo também, ó. Em cima vai o total, 5 fatorial. E embaixo vai o número de escolhidos, 2. Sempre vou escolher 2 nesse exemplo. 2 fatorial. E do lado a diferença, 5 menos 2, 3. 3 fatorial. Simplificação de fatorial, abro o 4 até o 2. 4 vezes 3 vezes 2, tranca no 2 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes o 3 é 12. Fatorial de 2, 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho 12 por 2, 6. E aí realmente, ó, confirmo aqui o 6. O 10, abro o 5 até o maior de baixo. Abro o 5 até o 3.
5 vezes 4 vezes o 3, seguro no 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial, resultou 5 vezes 4, 20. E aí 20, 2 fatorial é 2, 20 divide por 2 dá o 10. Realmente, ó, aquele 10 que eu havia obtido antes. E aí, esse com 6 aqui, eu vou fazer mais um. Combinações de 6, 2 a 2, 6 fatorial, 2 fatorial, e a diferença, 6 menos 2, 4 fatorial. Eu tenho aqui 6 vezes o 5, vezes o 4, eu vou até o maior de baixo, que é o 4. Divide por 2 fatorial, 4 fatorial. Cancela 4 fatorial, 4 fatorial. Restou para mim 6 vezes 5 é o 30. E aí 2 fatorial é 2, 30 por 2 dá o 15. Ó, então aquele número que eu não sabia de segmentos para 6 pontos, né, para 6 cidades, agora eu sei que são 15. E assim eu podia seguir, né, os demais. Aqui seria combinações de 7, 2 a 2, combinações de 8, 2 a 2 e assim por diante. Certo? Vou fazer só mais um então, aqui, ó, 7 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial. E a diferença, 7 menos 2, 5. Abro o 7 até o 5. 7 vezes 6 vezes 5. Segura no 5. 2 fatorial repete. 5 fatorial. Vou cortar o maior com o maior. 5 fatorial, 5 fatorial. 7 vezes 6, 42. Divide por 2 fatorial, que é 2. Isso resulta 21. Então, nota, eu vou começar a preencher aqui, ó, 6, 10, 15 e agora 21. Bom, e aqui que eu vou perceber o padrão que está existindo na quantidade de segmentos, tá? Na quantidade de segmentos, ou seja, na quantidade de vezes R$50. 6 para 10, aumentou 4. 10 para 15, aumentou-se 5. 15 para 21, aumentou-se 6. Tá aí a lógica, 4, 5, 6. Aqui vai ter um aumento de 7. Então, eu já sei que 21 mais 7, 28. Então, eu tenho 28 aqui. E aqui eu tenho 28 mais 8. 28 mais 8, 36. E ainda 36 mais 9 aqui, ó, vai me dar 45. E aí, 45 mais 10. Vou botar aqui no azul. 45, mais 5, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Aqui, mais 10. E aí, 45 mais 10 vai resultar aqui 455. Então, isso aqui, ó, é o número de segmentos que resulta do polígono ou dos pontos, número de segmentos dos pontos que representam as 11 empresas que o João vai receber. Ele está recebendo uma empresa a mais por semana. Então, na 8ª semana, ele recebe 11 cidades. E essas 11 cidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 11 pontos aqui formam 55 segmentos. Lembra que cada segmento me dá R$50 de ajuda de custo. Então, eu tenho 55 vezes 50. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 7. 27. E aqui baixo o zero, 2.750, ou seja, o que o João vai receber de bonificação ou de ajuda de custo por essas 11 cidades. E a partir dessa semana ele vai receber sempre esse valor, porque o número de cidades vai ser o mesmo, né? Ele diz que recebe essa quantidade de atendimentos para as demais semanas. Então, ele vai receber R$ 2.750 de ajuda de custo, alternativa C. Ok? Antes de encerrar, rapidinho, eu falei que isso também tinha um viés, tinha alguma coisa a ver com geometria plana. Esta parte aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho, vou fazer aqui rapidinho
para não deixar o vídeo tão mais longo assim. Quando eu faço, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui 6 cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. Então, elas estão formando um hexágono. E aí, eu tenho já 6 lados, né? O hexágono tem 6 lados, então eu já tenho 6 pontos. 6 lados. E aí tenho os outros segmentos. Os outros segmentos não são nada mais, nada menos que as diagonais. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 diagonais. Então, são 6 lados mais as 9 diagonais, que vai fechar 6 mais 9, 15. Ó. É o que eu encontrei aqui para 6 lados. Ó, o valor 15. Ok? Então, eu poderia ter pensado assim, que é o número de lados, é o número de pontos, mais o número de diagonais determinadas pelo polígono com esses pontos. Número de diagonais, podia usar então n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vou fazer rapidinho aqui para encerrar mesmo com 6, já que a gente usou aqui o hexágono, né, 6 lados. Aqui é 6. Só para ver se vai funcionar. 6 vezes, aqui é 6, n menos 3, 6 menos 3 dá 3, divide por 2. E aí eu tenho 6 vezes 3, 18, 18 divide por 2, e olha só, aqui vou ficar bem vou ficar atrapalhando, né? A minha imagem está aqui também, eu também vou atrapalhar aqui. Ó. Tem que desfazer aqui, senão está escondido pela minha imagem. Vou colocar aqui, ó, o número de pontos, então. Então, o número de segmentos vai ser pontos, o número de pontos, mais o número de diagonais. Podia fazer esse raciocínio também. Eu fiz, claro, um raciocínio de padrão aqui, ó, e obtive o 55. Ok, é o jeito, eu acho, mais tranquilo. Mas eu podia também pensar que se trata do número de pontos mais o número de diagonais. Eu estou usando esse exemplo de hexágono, o número de pontos são 6, mais o número de diagonais. E aí eu estava colocando para ti aqui, acho que vai aparecer. Ó, o número de diagonais de um polígono é dado por n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vou fazer aqui para baixo. Ó. Então, o número de diagonais, n é o número de lados, 6, vezes n menos 3, 6 menos 3, 3, sobre 2. 6 vezes 3, 18, sobre 2, 9. Então, aqui eu tenho 9 diagonais. Estão aqui, ó, 9 diagonais, mais 6 lados. 6 lados, 6 pontos, mais 9 diagonais, vai dar o 15 que nós temos ali para o 6, ok? Então, tá aí a questão, né, dissecada literalmente, né? Fizemos aí todos os raciocínios, quase todos os raciocínios permitidos. Acredito eu que ela tenha ficado bem detalhada. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal. Espero, então, que essa resolução te ajude no teu estudo. E até a próxima.